Fala, chefes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodChefs. Meu nome é Lívia Guimarães, CEO e apresentadora do PodChefs, CEO também da Academia Valorize, da empresa Valorize, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês, vou apresentar para vocês mais sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre as expectativas e o impacto do mercado financeiro para 2025. O que é que nós podemos esperar para o mercado financeiro no próximo ano? Será que nós devemos fazer projeções de investimento ou será um ano, de repente, um pouco mais morno, né? Obviamente estamos falando de expectativas e não de martelo definido, enfim, não é uma sentença, né? Acho que é isso que seria a palavra correta. Não é uma sentença, mas é uma previsão do que nós podemos esperar. Quando nós trabalhamos dentro dos nossos negócios com previsibilidade, com previsões, com expectativas, nós temos uma chance de assertividade muito maior. Nós mitigamos o risco que a gente toma, né? Nós damos um passo ali, ó, do tamanho certinho que a gente realmente pode dar. Então, hoje, para conversar sobre esse tema, eu trago Bruno Fraga, um colega, um amigo meu de longas datas, né, Bruno? Trabalhamos juntos no Sistema Sicoob. Hoje, vou falar daqui a pouquinho o currículo dele, mas hoje ele atua como superintendente regional? Só superintendente? Só superintendente. Superintendente do Sicoob. Credfieng. Hoje ele atua como superintendente do Sicoob Credfieng, então assim, o menino, vou te falar, potência, tem um currículo incrível, já passou por diversas instituições financeiras e é uma pessoa que vai vir aqui dar esse norte pra gente, né? A gente vai falar um pouquinho das mudanças que estão ocorrendo no mercado financeiro, que eu tenho certeza que você daí de casa não deve conhecer, porque é algo muito interno dos bancos, das instituições financeiras, mas que vai impactar diretamente no seu bolso. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer os meus apoiadores, Suporte Contabilidade, uma contabilidade de renome, de mais de 25 anos de mercado. Ela está conosco há mais de 2 anos. É a minha contabilidade das minhas empresas. E eu falo sempre aqui, pessoal, contabilidade é coisa séria. Não entregue a sua contabilidade na mão de qualquer um. Entregue a sua contabilidade na mão de pessoas responsáveis que vão te ajudar, porque a consequência é sua. Então, fique esperto, fique de olho. Entregue para aquela pessoa que você sabe que vai fazer um trabalho de primeira. E eu indico a Suporte Contabilidade, que inclusive a Isabel é uma das mentoras, é uma das 12 mentoras da nossa academia. De tamanha importância que eu entendo que a contabilidade tem dentro de um negócio, né, Bruno? Contabilidade, eu já peguei algumas empresas se emprestando consultoria que estavam em estado muito delicado, né, financeiro, por causa da contabilidade. Então, fique esperto, rapaz. Fique esperto, não delegue na mão de quem você não confia ou de quem não tem experiência suficiente. Então, para começar este episódio, estou aqui com Bruno Fraga, 35 anos, vou ler o currículo. 35 anos, casado com Rayane há 7 anos e tem uma pug chamada Luna. Pai de pet, amo. Pai de pet. Graduada em Direito com as seguintes pós-graduações. 1. MBA em Gestão de Produtos Financeiros, Gestão de Estratégia Empresarial, MBA em Finanças, MBA em Administração, Contabilidade e Economia, MBA em Cooperativas de Crédito, MBA em Gestão Econômica Financeira. Ingressou no mercado financeiro em 2009 como estagiário em uma cooperativa de crédito e desde então passou por algumas instituições, como Sicoob Divicred, Sicoob Central Cred Minas, Sicoob Metropolitana, Itaú e atualmente exerce a função de superintendente de negócios no Sicoob Credfieng. Seja bem-vindo, meu amigo! Valeu, Lívia. Valeu todo mundo. É uma honra estar aqui. E vamos bater um papinho aí do que a gente acha que vai acontecer na economia, né? Cara, economia com expectativa é difícil. Sem expectativa nenhuma é impossível você gerenciar um negócio, né? Quando a gente tem uma expectativa, um norte, enfim, a gente vai ali dentro de um risco calculado, né, Bruno? Exato. E é muito importante, sobretudo na ótica de negócio, a gente saber que, primeiro, é uma expectativa. Uhum. Né? Eu gostei da frase que você falou, não é uma sentença. Se a gente estivesse conversando aqui no início de 2024, o que a gente está falando? Nossa, o ano vai terminar, taxa de juros vai cair, empréstimo vai ficar mais barato, investimentos em renda fixa vão ficar menos atrativos, etc, etc. O que a gente está vendo agora? Um cenário extremamente oposto. E existe até uma piadinha interna, né, que o economista é o único profissional que tem o direito de errar. Uhum. E por que isso acontece? Porque se hoje a gente tem uma expectativa, né, já dando um spoiler do que a gente vai falar, de possível inflação, de taxa de juros alta, é claro que todo o contexto macro e micro,
ele vai trabalhar para que essa expectativa não se concretize, Aham. especialmente se for uma expectativa ruim, né? Então, a tendência, né, e se tudo der certo, essa expectativa vai virar furada e a gente vai ver um resultado diferente. Se tudo der errado, ela se concretiza e é mais ou menos assim que o empresário deve entender. Então, se prepare para o pior, torcendo Uhum. pelo melhor. Isso mesmo. E o se preparar para o pior, ele traz as escolhas, que é um aspecto que a gente fala muito dentro da academia, que tudo são escolhas, né? Ele traz a escolha muito forte na mão ali do empresário. Você sabe o que você está fazendo. Tudo é risco, né? As escolhas que nós fazemos, elas estão cheias de risco. Tem um risco de não dar certo, enfim. Mas quando a gente calcula aquilo, quando a gente já tem previsibilidade, quando você conhece o comportamento do mercado, a gente consegue mitigar esse risco, né? Como que as Bastante. instituições financeiras estão, qual que é a expectativa, na verdade, das instituições financeiras para o ano que vem? Como que elas estão se preparando para 2025? O cenário ele está dentro das instituições financeiras com um certo pessimismo, Uhum. né? A inadimplência ela está alta, está atingindo níveis aí não vistos sequer na pandemia Cara, mas só cresce a inadimplência do nosso país e o endividamento também. e acabou sendo um resultante, né, do crescimento do endividamento, Aham. a recuperação da pandemia e um certo otimismo da expectativa lá atrás na pandemia, né? E não tem como a gente falar do que eu acredito ou do que as instituições acreditam no futuro sem a gente voltar na pandemia. A É. pandemia ela é um divisor de águas. A gente chegou como resposta na pandemia e o país teve que reduzir as suas taxas de juros para 2%. Uhum. E muitas empresas, por necessidade, e outras por oportunidade, falaram: agora é a hora, agora eu preciso. E aí a gente teve uma curva no crescimento do endividamento. Quando a gente, e o Brasil, pelas incertezas econômicas, ele tem uma tendência do endividamento de médio e longo prazo ser contratado com taxa pós-fixada, ou seja, uma taxa pré atrelado a um indicador, o mais comum, o CDI. Uhum. Então a gente está falando de uma Selic de 2%, um CDI aí ínfimo, o empresário fez os seus cálculos, olha, consigo pagar. Legal. Só abrir um parênteses, ô Bruno, que eu gosto de traduzir aqui para a turma que está aí de casa. Pessoal, o CDI, ele anda muito próximo à taxa Selic. Geralmente ela é 0,10, menor do que a taxa Selic. Então, na pandemia, nós tivemos um CDI, que é um indicador, né, uma taxa, de 2,75, salvo engano. A gente Nós chegou a chegamos a 2, 2. né? Nós Chegamos a 2. chegamos a 2% ao ano. Então, para a gente fazer uma média, a gente divide 2% por 12 meses, a gente vai ter a taxa ao mês. Atualmente, ontem, inclusive, teve votação do Copom, Exato. que deu uma taxa Selic de hoje de 11,25, certo? Exato. 11,25 ao ano. Então, olha, diferença de quando a gente saiu da pandemia de uma taxa de 2 ao ano para 11,25 ao ano. É quase 10%, vou falar 9% aí, ao ano de acréscimo. E o que impacta mais? Quando a gente pega em volume, né, é mais no volume, no valor de hoje, do que ele pagaria de juros, é mais de 5 vezes do que aquilo que ele se planejou. Boa. Será que ele conseguiu, primeiro, ter esse fôlego no caixa para pagar? Será que ele conseguiu repassar isso no custo dele? Não. Não. Sabe o que tem chegado muito no meu escritório? As empresas com Pronamp. O Pronamp, todo mundo pegou. Quando chega com o endividamento, eu já falo Pronamp, porque pegou, todo mundo vendeu como se fosse muito barato. Mas o Pronamp assim. é a foto disso. E aí você pensa bem, a gente estava lá na pandemia, Aham. né, cenário caótico, torneira fechada, nenhuma instituição emprestando. O governo teve que agir e ele criou linhas com fundos garantidores, Pronamp, FGI, PEAC, que são as duas linhas mais comuns, com alguns incentivos. Então, lembrando, Selic a 2%, taxa do Pronamp, taxa máxima que ele poderia trabalhar, Selic mais 6. Tem instituição que trabalhou Selic mais 5, instituição Selic mais 5,5. Então a gente está falando de uma taxa final, o empresário fazendo conta, nossa, por ano 7%. eu vou pagar 7%. Não, vamos colocar aí com a taxa de 6, 8%, né? Entendeu? 8% ao ano. Uhum. Não tinha IOF. Verdade. Sem IOF. Isso é maravilhoso. Com carência de 11 meses que o Pronamp tinha. Pô, o empresário falou, gente, eu tô aqui precisando de ajuda, a ajuda chegou e mais, eu vou crescer, eu vou investir, e alguns falaram, eu vou trazer uma bomba de oxigênio pro meu negócio. Muitos não precisavam, tá?
Muitas Sim. pessoas pegaram Pronamp sem precisar, mas olha como o emocional é importante nas finanças. Está barato demais, eu preciso aproveitar essa Barato oportunidade. não tem ninguém emprestando. E do nada Aham. surgem essas oportunidades. Eu não sei como vai estar amanhã, Eu vou então eu pegar. vou pegar e vou continuar o meu negócio, nem que eu vou guardar. Legal. A gente falou aí, né, no pior cenário, o 8. Você acabou de trazer os nossos 11,25 Uhum. da Selic, mais os Os 6%, 6%. beleza, o 8 virou 18, né? Então, assim, e aí? Como que ele conseguiu? Só que não virou 18, porque nesse período ele precisou de outros recursos e ele foi fazendo, né, aquela alavancagem, aquele giro que ele precisa fazer. Onde que a gente vai parar com isso, né? Então a gente está com uma inadimplência média na pessoa jurídica chegando a 3%. Uhum. Ela no início do ano ela estava maior, agora ela voltou a baixar, que é alta, né? Eu conheço instituições que estão enfrentando aí 5, 6, até Nossa. 8% Ai. de inadimplência. O, o empresário, com essa incerteza, né? E com a nova dificuldade, porque dos últimos 24 meses, né, dos últimos 2 anos, Pronamp passou a ter IOF, o Uhum. FGI a mesma coisa, as linhas de FGI e PEAC passaram a cobrar pela garantia, né, o encargo de concessão por garantia. Muitas instituições financeiras hoje conseguem oferecer linhas de crédito melhores do que a do Pronamp. Muito, é tranquilo. Porém, né, qual que é a dificuldade que o empresário vê hoje? Na pandemia, tudo era Pronamp. Uhum. Né, e Pronamp tem sua limitação em R$ 150 mil. Hoje o empresário precisa de uma linha de crédito. Se ele não tiver direito ao Pronamp, ou se o Pronamp for caro, ele vai ter que conceder uma garantia. Uhum. O mercado está mais seguro para concessão de crédito, Total, né? está totalmente restrito. Uhum. Né? Ou ele vai necessitar de uma garantia real, Uhum. né, para valores que até a pandemia, e ela vai ser muito o limite que a gente vai utilizar aqui na nossa conversa. Só um minutinho, Bruno. Garantia real, pessoal. Imóvel, carro, imóveis, veículos, enfim. Né? Prossiga. Ou ele vai precisar, né, da garantia, ou ele vai pagar caro. Uhum. Por quê? Por causa dessa Porque aumenta o incerteza risco. que paira nas instituições e parte, né, do fator de precificação, como que a instituição calcula a sua taxa, a inadimplência entra lá dentro. Então, quando a gente fala de inadimplência alta, quando a gente fala de perspectiva de inflação, a taxa vai ter que ficar um pouco mais alta. Se a taxa fica mais alta, a gente gera inflação, porque ele vai ter que fazer o repasse. Então, é um ciclo econômico que tudo que a gente está falando gera, com efeitos aí de médio prazo. Uhum. A Selic aumentou ontem, mas a gente vai ver o efeito disso, prático, para o empresário, daqui a 2 anos. Pandemia. É. Foi ótimo, salvou muita gente. Hoje, A gente está a pagando a gente conta. está... E eu vejo empresários, quando a gente vai... E a melhor forma, né, de aprender economia não é em livro, não é em lugar nenhum, é na rua, né? É conversando, porque quando a gente escuta uma análise econômica, quando a gente lê um reporte, é muito bonito. Mas quando você vai lá na loja e vê o lojista falando, não estou conseguindo vender, ou a gente vê, nossa, a inflação acumulada está em cerca de 4%, né, 3,5%, mas você vai no supermercado e está vendo que, não, peraí, a batata está um pouco mais cara. Né? Então a gente tem que ir para a rua. Na rua, a rua não mente, né? Não mente, e a gente está com hoje um cenário que eu acho um pouco preocupante, que são 2 extremos. Ou quem está precisando muito de crédito, né? Ou quem está com uma extrema aversão a crédito, porque não quer passar o trauma que passou dessa mudança dos 2 para o até 13,75 que chegou, e agora a gente 11,25, podendo a expectativa do mercado chegar a 11,75 aí no final do ano. O problema é que o nosso país é muito instável, né? A gente não tem segurança de falar assim, Nenhuma. ai, Lívia, então para quanto que vai? Já chegou a 19. Já chegou a 2. A gente não tem uma... Tem a média, né? Que a gente fala que a gente trabalha ali dentro da média das instituições financeiras ali. Entre 10, 12, 13% é a média que geralmente a gente vê, né? Mas oscila muito, né? E tem um conceito que eu vejo o empresário tendo pouco acesso a esse conhecimento, que é a chamada taxa neutra de juros, que é o quê? Aquela taxa que o Banco Central estima que se a Selic fosse essa taxa, o empresário
ele não ia ter nem inflação, mas ele também não iria ver como atrativo investir na renda fixa. Então é aquela taxa assim, olha, não fede nem cheira, em bom português. A do Brasil hoje é 4,75. E para você ver qual que seria então a Selic neutra, você teria que somar essa taxa com a taxa de inflação. Nossa média aí gira em torno de 4, então a nossa Selic mínima, para não ter nenhum tipo de política econômica, nem expansionista, né, nenhuma política que precisa da economia crescer, nem contracionista, dela diminuir, seria de 8,75. É muito alto. É muito alto. Se você pega aqui a instituição financeira, ela vai ter a sua margem de ganho, o seu spread. E o mercado, o comerciante, principalmente o comerciante, tá? Com toda a mudança que a gente teve pós-pandemia, enfim, ele não consegue pagar essa taxa mais. O comércio, ele não... Eu vejo, às vezes, o cliente chegando com uma taxa de 3, de 4, de 2,5. Falo com ele, cara, o seu negócio não te gera resultado para você pagar essa taxa mais, infelizmente, porque hoje o custo do mercado, o custo do comércio elevou muito, né? Além das despesas dele, todos os desafios que ele enfrenta para manter seu negócio aberto é muito alto. Então, o resultado que ele tem no final de um período, no final do mês, no final de 3 meses, enfim, não paga uma taxa desse volume porque ele tem outros sócios também. Tem o governo, tem a vida dele pessoal, enfim. Nas grandes empresas, elas ganham muito no volume, né? Mas o comércio não consegue fazer tanto. E cada vez mais, para o comércio, as grandes redes estão pulverizando, né, e elas conseguem comprar mais barato e ter acesso a condições melhores, e ela faz mais volume, aquilo que antigamente a gente falava de valorizar o comércio local, só que hoje a diferença de preço está muito grande. Muito grande, é um desafio muito grande. Então, o comerciante, ele precisa sim estar atento a esse movimento para fazer suas escolhas, né? Não quer dizer que ele tem que parar, não, mas a estratégia dele tem... É aconselhável que esteja dentro desse cenário para que ele não veja o regime de competência dele, né? Então uma DRE é muito bonita, mas nada disso se convertendo em caixa. E é o que mais acontece hoje, né, no nosso dia a dia, quando a gente vai conversar com as empresas, analisar o balanço para conceder um crédito. Na academia, eu criei 2 DREs. Eu criei uma DRE, que é o que eu trabalho na consultoria. Criei uma DRE de caixa e uma DRE de competência, de resultado, que eu chamo para eles, né? Então, nós aplicamos essas DRS muito simples, mas muito eficiente nos pequenos negócios, porque as grandes empresas fazem, mas os pequenos, eles não sabem quanto eles têm de resultado da operação, ou seja, da compra e venda, e eles não sabem quanto eles têm resultado de caixa, porque são 2 coisas diferentes, como você acabou de dizer, né? O que eu vendo naquele mês, ou o que eu compro naquele mês, não necessariamente eu paguei ou recebi naquele mês. Então, eu gosto de fazer essas 2 separações. Quando a gente faz e a pessoa entende a proporção do resultado dela, ela fica muito assustada, porque emocionalmente ela vê lá que ela faturou 100 mil reais, mas ela tem de resultado, de sobra desses 100 mil reais, às vezes 5 mil, 5%. Como que ela paga 3, 4%? E o que percebe que ele está tendo margem negativa? Que a maioria, infelizmente, né? Muito pela má gestão. Não é porque o negócio é ruim, tá, gente? Eu pego 2 negócios do mesmo segmento, atuando, né, similar ali na operação, que um dá resultado positivo, o outro dá resultado negativo. Por quê? Gestão. As escolhas que cada um faz não são adequadas. Então, é importante você trazer esse cenário aqui para as pessoas entenderem esse ano que vem é um ano de investimento, né? A expectativa é que seja um ano de investimento. O que vai resultar, né, com todo esse cenário pessimista aí para o comércio? No crédito, então vai ficar mais caro mesmo para eu conseguir operações de crédito e principalmente no bolso dele. Se o crédito está mais caro, será que o pessoal vai continuar consumindo tanto? Será que o meu cliente ele vai continuar vindo no meu negócio? Por quê? Porque eu tenho que fazer compras. Então, olha como tudo é um ciclo. Olha a importância de conhecer a economia, de conhecer como o mercado funciona. E antes de falar, né, até de se vai ficar caro ou não, ele vai ficar mais incerto. Por quê? Cada vez vai ser menos comum para os pequenos as taxas pré-fixadas. Né? Por mais que, vamos dar um exemplo de uma taxa cara, 5% ao mês numa operação de capital de giro. Sabemos que é caro, mas ele sabe quando ele vai pagar. Gente, taxa pré-fixada é importante falar também, porque todos os anos que eu trabalhei como gerente geral de agência, enfim, ou gerente de conta,
As pessoas não sabem o que é taxa pós-fixada e pré-fixada. Então, a taxa pré-fixada é aquela taxa que você já sabe quanto que você vai pagar. Eu nem posso falar que a sua parcela é fixa, porque depende da tabela que ele escolhe. Mas, basicamente, é isso. Você tem uma previsão exata daquilo que você vai pagar todo mês. Quando a taxa é pós-fixada, ela está atrelada a algum indicador, que, como o Bruno falou aqui pra gente, geralmente é Selic ou CDI. Então, pré-fixada, eu sei exatamente a minha taxa. Pós-fixada, a minha taxa depende das variações e oscilações do mercado. Então, a pré-fixada vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil, porque num cenário de incerteza, as instituições financeiras falam, poxa, eu tenho que acompanhar o mercado. Então eu não posso correr o risco do meu custo de captação, ou seja, o que eu estou pagando para quem está colocando dinheiro aqui dentro, ficar próximo ou até maior do que aquele que quem está me pagando os juros. Então o pequeno vai ter menos acesso às taxas pré-fixadas. Esse, para mim, né, quando eu converso com o pequeno, é o ponto que eu sugiro que ele se preocupe. Então o planejamento dele, porque taxa alta, taxa baixa vai depender. Se ele tiver uma margem de 50%, 60%. Alto é alto para quem, né? E baixo é baixo para quem, né? Agora a gente está falando aí de um comércio varejista com a margem líquida lá de 5%, se eu falo que ele não vai ter taxa pré-fixada, ou que a taxa pré-fixada dele seria de 4%, a gente já está vendo aí que a conta não vai fechar. Né? Então esse é o primeiro ponto que o empresário vai sofrer. Taxa pré-fixada vai ficar muito difícil. O segundo ponto, a gente estima que a gente vai ter taxa alta por mais tempo. Né? Hoje não estão falando, com exceção do JP Morgan. O JP Morgan está com um cenário pessimista, mas é o que está mais pessimista. O JP Morgan está estimando uma taxa Selic para o ano que vem de 13,5%. Né? O restante, Boletim Focus aí tá em 11,5%, né? 11,75 para o final de 24, 11,5 para 25. Então vai cair um pouquinho, né? No cenário de hoje teria uma queda de 25. Juros futuros estão em torno de 12% nessa linha. Então, taxa alta por mais tempo. Não é o 0,25 ou meio ao ano que vai influenciar tanto nessa nossa continha. Mas aquilo que a gente falaria em janeiro desse ano, se nós estivéssemos tendo essa mesma conversa, já percebemos que não vai se concretizar. Outro ponto que tem preocupado bastante na economia, gastos fiscais. E aqui não é sobre política, é de fato sobre expansionismo de gastos. Gestão, né? E eu não vou nem entrar em gestão porque ainda abre margem para política, e não é isso que eu quero falar. A gente realmente tem tido recordes de arrecadação, mas recordes de déficit. Você viu? Recorde desde 1995, que foi quando começou a contabilizar mês passado, e todos os meses, não, todos os meses, né, a gente está tendo recorde. Só que esse recorde está convertendo em gasto. O governo se financia, né, em grande parte, por títulos públicos. A gente, nesta semana, chegou a ter o título público atrelado à inflação, que é chamado de NTNB, pagando IPCA, taxa de inflação divulgada pelo IBGE, mais quase 7%. Isso é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Pra você ter uma ideia, a última vez que a gente viu taxa de juros desse título, nesse patamar, foi pandemia e no impeachment da Dilma. Então isso é muito caro. Então o custo da dívida também vai ficando caro. E isso gera inflação. Porque se eu tô com dívida alta, eu tenho que emitir mais dívida. Quando emitir dívida é a forma técnica do que vulgarmente a gente fala imprimir dinheiro. Toda vez que tem muito dinheiro na economia, isso gera inflação, se gera aumento de preço, aquele ciclo. Se tem inflação, Selic alta. Né? O resumo é esse. A gente está vivendo dentro do governo uma expectativa de um pacote de corte de gastos. Se isso se concretizar, ufa, alívio, né? A gente pode, quem sabe, vislumbrar em 25, em 26 a volta da queda. Você acha que a pressão pública vai ajudar nesse corte de gastos? Eu não sei se vai ter pressão pública. Porque, para o grande público, o gasto é importante. Primeiro, o público que valoriza esse gasto. Funcionalismo público. Ele quer esse aumento de gasto. Ele precisa, né? Tem muitos setores do funcionalismo público que não tem aumento. Né? Então, ele fala, pô, eu preciso. Né? As forças policiais, professores, etc. Esses serviços essenciais, que tem pouco aumento, eles estão em busca disso. O segundo ponto, previdência e assistência. Eles precisam. Muita gente depende daquilo para comer. Então,
E é um assunto tabu até na mídia quando vai falar nisso. Todo mundo toma uma certa cautela. Mas o ministro da Fazenda tem se comprometido. E quem está falando isso não sou eu, né? Na nota que o Banco Central soltou, após reunião do Copom, é o que ele falou. Por que ele aumentou em 0,5%? Né, na nota ele destacou principalmente cenário externo, né? Se não sabe como é que vai ser depois das eleições norte-americanas, a inflação no mundo, e o cenário interno do déficit fiscal. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, para ele, é prudente seguir esse corte. A gente vai ver na ata da semana que vem. Os economistas estão dizendo quase como certo, mais um, né, direcionamento para outro aumento da mesma magnitude, ou seja, mais 0,5%, pelas mesmas razões. Isso sai na ata, é mais completo. Então, esse é um ponto que vai preocupar bastante. Gasto público. E vem um segundo cenário. 2026 é um ano eleitoral. Independente, de novo, do governo, ano eleitoral a gente tem aumento de gasto público. Né? É normal, porque os governos precisam fazer a sua base, os governos precisam manter os projetos, seja na esfera municipal, acabamos de ter eleição, é o que acontece. Toda cidade que você vai tem obra, né, independente de partido. Então, é outro ponto que pode segurar uma inflação mais alta. Então, a gente tem que ficar de olho na inflação, nessa incerteza, e você, na hora de apresentar, falou que tem algo agora interno dos bancos, que é a Resolução 4966, que vai mudar o regime de provisionamento, e provisionamento, para quem não sabe, toda instituição financeira, quando ela faz um empréstimo, ela tem que pegar parte dos recursos próprios dela e reservar, né, em caso de perda, e essa resolução, ela vai prejudicar muito as operações que não têm garantia e vai beneficiar as que possuem garantia real. Então, casa. Não tem possibilidade de não ser, de voltar atrás com essa resolução? Não, né? Não, já vai ser definida a partir de 1º de janeiro, é isso? 1º de janeiro de 25. E o Banco Central já foi enfático, né? Ele já fez até grupos de trabalhos com todos os bancos para, olha, façam isso agora, né? Já começa a mudar sua contabilidade a partir de agora. Já entenda que tarifa vai incidir desse jeito, porque a partir de 1 de janeiro não tem volta. Alguns pontos ainda tem dúvidas, mas o grosso da questão, ele está definido. Então, garantia real, né, especialmente a garantia real imobiliária, ela tem menos provisão. Então a gente está falando que cenário de inadimplência alta. Mas vai continuar o provisionamento com a nota de risco? Não, ele muda, ele tem as notas da operação, só que não é igual é hoje, né? Que a operação em A não provisiona, a operação A 0,5%. Não, ele não é linear. Ele tem uma equação que o resultado dessa equação vai ser o provisionamento. Vai ser único? Vai ser, então, não, ele é linear. Então, Bruno e Lívia podem ter o mesmo score, né, dentro do banco, a mesma nota, a mesma garantia real. Só que, no meu score, né, eu sou, exemplo, 855. Lívia é 873. Na hora de fazer a equação, né, que é PD vezes LGD e mais alguma coisinha que eu esqueci agora, a nota final da Lívia deu um provisionamento aí de 3%. A do Bruno pode dar 4,21. Entendi. Né? Então ela não vai ser linear no começo. Né? Então vai ter vários provisionamentos. A gente vai ver um provisionamento médio. O que vai segurar no provisionamento? Garantia real. Então, em função da inadimplência alta, já falei que a tendência é exigir garantia. Em função das variações de taxa. E 4966, que é a resolução nova do Banco Central. Exatamente. Cada vez mais as operações sem garantia, nesse momento de incerteza, vão estar de mais difícil acesso. Né? E com exceção das que têm garantia de algum fundo, Pronamp, PEAC, FAMP, etc. Então, o crédito nesse cenário vai ficar o quê? Beleza, mais caro. Oh, meu Deus. Muito bem. Tá achando que a vida é fácil, empresário, né? Não, é matar um leão por dia mesmo, né? É lidar com os desafios diários. Mas com informação, o negócio fica mais fácil. Com informação, seu risco fica menor. Bruno,
As eleições dos Estados Unidos, qual vai ser o impacto, qual que é a expectativa do impacto do Trump eleito para o mercado financeiro aqui do Brasil? Porque a gente vê muita coisa na internet, né? Então o pessoal fica, o que isso vai impactar na minha vida? Mas no final ali, no dia a dia do brasileiro comum, tô falando dos grandes, não, do comum, aquele que não investe em dólar. Eu vou dar agora uma opinião pessoal, porque eu vi análises de todos os cunhos possíveis, né? Ainda é cedo para falar, mas no do brasileiro padrão, absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada, porque o Brasil, em relação à economia mundial, ele tem uma representatividade baixa. Né? Nós somos conhecidos como o celeiro do mundo, a fazenda do mundo, mas ainda assim, em questão de investimento externo, 0,1% do investimento externo vem para o Brasil. Então, só isso? Nossa! É muito pouco. Né? E então a balança comercial a balança de investimentos do Brasil. A última vez que eu vi, tem um professor que eu sigo bastante, ele fala disso quase todo dia, mas tava muito baixa, ela tava positiva, mas muito baixa. Então o comum, ele vai continuar vendo um dólar alto, né? O Banco Central está prevendo um dólar terminal de 5,40, nesse exato segundo ele está 5,71. Ah, tá. Hã? Hoje é dia 7/11. Né, então, às 15h20, tá? Mas para ser mais exato. Então, ele vai continuar nessa casa, estimam-se, né, no final do ano, que para o brasileiro comum não muda muito. Eu vi hoje, o Itaú soltou um release hoje sobre isso, né, eu li algumas questões, mas ainda é muito especulativo, por quê? Porque a gente está naquele campo do que não é possível separar o discurso eleitoreiro, versus a ação e o que é possível aplicar. Especialmente nos Estados Unidos, que o discurso ele é sempre enfático, independente se democrata ou republicano, mas a gente esquece que tem um Congresso, né, que tem a cadeia jurídica de lá, então está muito incerto. Um ponto que parece que é consenso entre os economistas, que haverá uma manutenção da inflação norte-americana, independente de quem ganhasse, né, seja na Câmara ou Trump. No Trump, pelo protecionismo, e há uma crítica porque ele promete taxar produtos da China. Só que o que esquece de comentar para o grande público, e aí que vem a diferença do discurso da prática, muito do que os Estados Unidos exporta, né, a matéria-prima, ela vem de fora. Né? E aí, uma Apple, né? O iPhone é fabricado na China. Então, e aí? Os insumos são chineses. Como que vai ficar isso? Então, quem que paga essa conta dessa tarifa? Quem paga a conta da tarifa no final das contas não são as empresas, é o consumidor final. Então, o iPhone vai ficar mais caro, o carro vai ficar mais caro, etc, etc. Isso é o que hoje é dado, do que eu tenho acompanhado, é dado quase como certo. O resto, para mim, até agora é ruído. Né? Eu não tenho a segurança de falar, não, eu concordo com isso. Ótimo. E quais são as estratégias que você acredita que os empresários podem adotar para um 2025 mais seguro, né? E nós entendemos que quanto maior o risco, maior a expectativa de retorno, mas tendo em vista todo o cenário que nós estamos vivendo e também o nosso público, que é de grande parte de pessoas que trabalharam muito para construir seus negócios, sabe? São pessoas que, cara, acorda cedo, tá ali no dia a dia e o seu negócio é a realização de um sonho, é o sustento da sua família, enfim. O que você orienta? Eu não gosto nem de falar dica, né? Porque isso não é dica, é uma orientação, né? É uma informação valiosa para que essas pessoas tenham uma estratégia mais assertiva para o ano que vem. Eu vou parafrasear um podcast que eu estava ouvindo hoje indo ao trabalho, que acaba casando com o que eu acredito. É querer mudar sempre. Independente do tamanho do negócio. É chegar no negócio e olhar, legal, se eu fosse quebrar meu negócio hoje, o que eu iria fazer? Poxa, sei como fazer. Então vamos mudar alguma coisa, porque o que quebra a empresa não é cenário externo, não é governo, não é inflação. O que quebra a empresa é a permanência nas mesmas ações, é a permanência no mesmo modelo de gestão. Então, no meu dia a dia e para os empresários que eu converso cara, muda. Né? Em time que está ganhando se mexe, né? Em
processo consolidado se mexe, e é nele que tem que mexer, e não aceite o resultado atual. O empresário ele tem a obrigação de ser o eterno insatisfeito. Sempre grato, mas nunca acomodado naquele negócio. Então, porque é a única coisa que está no controle dele. O que a gente falou até aqui, lindo saber, o discurso é muito bonito, mas não está no controle de ninguém. Final do dia a gente tem que gastar, o empresário, né, tem que gastar sola de sapato para vender, tem que converter essa venda em receita, tem que fazer essa receita pagar as contas e sobrar alguma coisa para ele, e além de reinvestir no negócio. Isso que está no controle dele. Se ele não tiver o controle disso, eleição norte-americana, inflação, CDI, etc, etc, isso aí a gente... Até porque eu vejo que tem muitas pessoas também que ficam extremamente alienados nas informações e esquecem da ação. A informação, ela é o seu norte para tomada de decisão. Mas o que faz o negócio acontecer é a ação, é a atitude, as escolhas que você faz dentro do seu negócio. E neste mundo que nós vivemos, que nós, né, nossa geração, enfim, está vivenciando, de transformações tão rápidas, de negócios que há 1 ano, 2 anos, eram sólidos e promissores, e por algo aí da virada do mercado, da mudança de consumo, e vamos falar de novo do advento da pandemia, praticamente, né, não pode nem falar que foi de uma hora para outra, mas ele se torna inviável, né? Empresas que eu vejo de 30 anos de mercado, empresas familiares que eram sólidas, que todo mundo comprava, enfim, estão vendo o seu faturamento cair cada dia mais. E tem um concorrente fazendo a mesma coisa e o faturamento crescendo. Exatamente. Então, amplie a sua visão, saia da mesmice. E eu sei, porque eu sinto essa dor com eles, que é muito fácil o discurso pra gente falar também, tipo assim, muda e tal, mas, cara, quem tá na ponta que precisa mudar e não sabe como, quem tá na ponta e precisa mudar, mas não consegue gente, quem tá na ponta que precisa mudar, mas não tem dinheiro. As meninas ficam rindo que lá no escritório eu falo assim, a gente tem que fazer isso. Aí eu vou pedir licença pra cantar uma música com todo o meu talento, né? Com dinheiro é mole, quero ver é duro. Com dinheiro é moleza, quero ver é duro. Porque o mercado é assim. Quando a empresa tem dinheiro, ela tem condição financeira, é fácil, né? Aliás, é menos desafiador. Mas, sem dinheiro, pessoal, que é o que muitas empresas estão passando, né, no mercado de hoje, não é fácil. E aí a gente precisa de coragem e criatividade, né, Bruno? Exatamente. E por isso que eu gosto de destacar os processos de gestão, né? Para mim é fundamental. O empreendedorismo, ele é maravilhoso, uma característica que pouca gente tem, e a coragem de colocar ele em prática é menor ainda. Mas sem gestão, aí vira ousadia, vira aventura. Aí negócio de aventura dura pouco, né? Tem uma frase, tem um videozinho, na verdade, do Elon Musk, ele no avião dele, o pessoal fala de um determinado problema e ele pergunta, quanto tempo que a gente demora para corrigir esse problema? Aí o engenheiro vira para ele e fala, 6 meses. E ele fala, volta o avião para a base. Vocês têm 24 horas. E o problema é corrigido, né? Com dinheiro é fácil. Com estrutura é fácil. Só que no empresário, se ele não pensar que aquele negócio dele é o maior negócio do mundo, se ele sempre ficar atrás da desculpa, e antes disso eu vou até te parafrasear, poxa, quem sou eu para falar do empresário? Ele é o vencedor da brincadeira. Mas se ele não pensar que aquele é o melhor negócio do mundo, porque é para ele, né? Claro. É o único que a vida dele depende, se ele só ficar lembrando, é minha lojinha de família e tudo mais, por que eu, cliente, vou valorizar? Por que eu, cliente, vou comprar? E no final do dia o que importa é isso, ele precisa vender, precisa gerar dinheiro, para gerar mais dinheiro, ou pensar, não está gerando agora. Se eu tinha uma loja de máquina de escrever há 20 anos e eu quero ganhar dinheiro com máquina de escrever, ou eu arrumo um nicho de colecionadores e gourmetizo o meu produto, ou seja, eu penso na mudança, seja criativo, ou então eu estou fadado a entrar para a estatística das RJs, que a gente está batendo recorde também, diga-se de passagem. Recuperações judiciais, tá, pessoal? RJ. Eu vejo que muitos estão tão apegados a uma origem, ao que foi, e tem
uma emoção grande naquilo, envolvido naquilo, que inclusive nós temos 3 pilares na academia, né? Relacionamentos, que para mim é o primeiro ponto de qualquer empresa, qualquer negócio. O segundo é o aspecto emocional e o terceiro, não por acaso, é o aspecto técnico, de gestão, né? De transformação de empreendedor para empresário. É igual você falou, não adianta ser empreendedor. Nós precisamos transformar os empreendedores em empresários, em profissionais naquilo que eles estão fazendo. Mas o aspecto emocional eu vejo que muitas vezes pega muito. Eu tô tão apegada, é uma receita de família, mas eu vendi isso a vida inteira, mas meu pai criou a família inteira com este produto. E, cara, virou, não funciona mais, né? Então, ter essa criatividade, essa coragem. Inclusive, foi o que você me perguntou, Lívia, como é que foi essa coragem, né, antes da gente subir para gravar, de empreender, de tocar aí o seu sonho, o seu projeto? Porque realmente precisa disso, né? Sim. Mas os empresários e empreendedores, nós sabemos que é o que tem de sobra é coragem, né, Bruno? Ó, passa muito rápido a nossa gravação. Então, já quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Ter esclarecido tanto pra gente, nos preparado para enfrentar os desafios que nós vamos ter aí, né? Que as expectativas que você traz aí para ano que vem. E já quero deixar o convite para voltar, para nos contar mais sobre o mercado financeiro, manter a turma atualizada, porque, volto a dizer, sem informação, estamos na era da informação e do conhecimento. Sem informação, ninguém consegue gerenciar nada, ninguém consegue administrar e tomar decisões estratégicas e corretas e mais assertivas para o seu negócio. Então, já deixo aqui o convite para que você volte para trazer mais informação sobre o mercado financeiro para a gente, principalmente para os nossos alunos da academia, que é fundamental. Conta comigo. Né? Queria ver se você quer deixar algum... Aliás, quero pedir para você deixar aqui um recado, enfim, uma mensagem final para os nossos ouvintes e telespectadores. O pedido que eu tenho, ele já até foi dito, né? Sejam incansavelmente insatisfeitos, né? Não vamos acostumar com a mesmice. A gente não tem esse direito, né? O nosso negócio não pode pagar por um erro nosso, independente se quem está assistindo ou quem contratar a academia é de fato um empreendedor, um empresário ou é um intraempreendedor, né? A gente não pode deixar o nosso CPF guiar o CNPJ. Pelo contrário, tem muita família que depende do nosso CNPJ e que, se eu ficar só na minha emoção, então é isso, vamos ser inquietos sempre. Isso mesmo, pessoal. Coragem, coragem. E eu vou deixar aqui uma frase de Luiz Carlos Prestes. O futuro começa hoje e ele é feito com o que aprendemos e planejamos. Então lembre-se, o futuro começa hoje. O resultado que você espera daqui 1, 2, 10, 5 anos, ele é resultado daquilo que você faz hoje, das escolhas que você tem hoje. E aí eu te pergunto, quais escolhas você tem feito dentro do seu negócio? Quais escolhas você tem feito para a sua vida? E te deixo uma dica também, escolha a Academia Valorize, venha fazer parte desse grande time e dessa grande comunidade. Diga cá. Antes, espera aí, quero entregar um presente para o nosso querido Bruno. Obrigada. É uma lembrança com carinho pela participação aqui no Podchefs. Olha, eu não sei nem abrir isso, né? Mas vamos lá. Enquanto o Bruno abre, pessoal, nós vamos deixar o link aqui da academia para que vocês conheçam a nossa academia, se inscrevam, façam parte dessa comunidade. Bruno, muito obrigada por compartilhar conosco todo esse conhecimento e vamos junto. Pessoal, até a próxima de cá. Até a próxima, obrigada pela audiência e inscreva-se no canal. Beijo!